Agora eu vou apresentar 3 dicas para ajudar a você correr corretamente e melhorar as suas técnicas de corrida. Vem comigo. A primeira coisa é a posição do corpo em relação ao gesto motor. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma corrida sentado, ou seja, o nosso corpo muito curvado, muito inclinado à frente, mais baixo. A ideia é que a gente realmente cresça. Nosso corpo ele mantém a postura mais ereta, a nossa cabeça o mais afastada possível do solo, e isso vai ajudar a gente a manter esse gesto motor. Outra coisa interessante é fazer uma leve inclinação do tronco à frente. Isso vai ajudar a gente, a nossa performance na corrida, mantendo aquele movimento de propulsão à frente e realizar aquele movimento cíclico que é o da corrida. O segundo exercício é a passada na corrida. Muitas vezes a gente vai realizar a nossa corrida e faz primeiro retropé, médio pé, antepé. Ok, mas quando a gente faz esse movimento, muitas vezes a gente acaba brecando a corrida, já que o nosso tronco está inclinado um pouco à frente e a ideia é que o nosso movimento vá para frente. Então, se a gente realizar esse movimento um pouco mais chapado, realmente, encostando também o retropé, mas de maneira mais chapada, a gente consegue ir à frente com mais propulsão e ter uma evolução melhor na nossa técnica de corrida. Isso vai fazer com que você consiga melhorar cada vez mais. É necessário fazer treinamentos para poder conseguir chegar a esse ponto, mas é o que pode te ajudar bastante na evolução de como correr corretamente. Se eu ajudei vocês até aqui, deixa o seu joinha, o seu like, faça sua inscrição no canal, porque a gente vai continuar produzindo conteúdos de qualidade e relevância para você, voltado tanto para treinamento físico quanto para hábitos e rotina. A terceira situação são os movimentos de braço. Muitas pessoas, quando vão fazer a corrida, elas fazem aquele movimento mais cruzado. A gente tem aquele movimento cruzado e isso faz com que o movimento dos ombros aconteça e não só o movimento de braços, gastando mais energia e fazendo com que a gente deixe de evoluir na corrida. Para a gente ter uma economia de energia, uma melhor performance, o movimento de braços ele deve ser sempre à frente. Esse movimento ele pode com certeza ser treinado e você, tendo essa consciência, vai conseguir ter economia de energia e evoluir cada vez mais na corrida. Então é uma técnica muito interessante, talvez simples, mas é algo que faz muita diferença na prática. Lembrando que o movimento de braço deve ser para frente e para trás e não cruzado. Esse movimento cruzado ele faz você gastar mais energia e aí diminui, né, a sua evolução na corrida, diminui a sua performance, fazendo esse movimento tanto do ombro quanto do tronco, então aquele gasto energético mais alto, que é o que a gente não quer para a nossa corrida. Nossa corrida ela deve economizar o máximo de energia para a gente conseguir aumentar a nossa performance. Falando em performance, se você quer planilhas direcionadas que trabalham tanto a parte de corrida quanto a parte de musculação, toque no link da descrição que vocês vão ver algumas planilhas e se quiserem adquirir, porque vai direcionar você a chegar aos seus objetivos. Lá também tem dicas e informações que são úteis para você conseguir alcançar seus resultados tanto na musculação quanto na corrida. E vamos para a próxima dica. Há estudos que falam em relação à parte de cadência, né? Quantos passos por minuto o corredor, o atleta, ele faz. E essa cadência ela foi marcada por 180 passos por minuto. Algumas pessoas elas não vão conseguir fazer, justamente por conta da sua estrutura, mas essa quantidade de passos foi o que esses estudos eles mostram que é interessante para uma cadência estar adequada em relação à corrida. Mas muitas pessoas vão precisar treinar isso para se adequar. O metrônomo pode nos ajudar a encontrar essa cadência, mas algumas músicas também, elas têm ali essa cadência marcada em 180 passos e vocês conseguem entender um pouquinho melhor como funciona e acompanhar esse ritmo até conseguir alcançar um ritmo interessante para essa corrida. Lembrando que isso depende de bastante treinamento. Não é só a gente pegar como iniciante e sair correndo que vai conseguir realizar esses 180 passos a cada minuto. Isso é um treino que necessita de constância, então vai levar um tempinho para a gente conseguir alcançar esses resultados, mas é muito interessante também essa dica, lembrar que essa cadência é importante. Alguns começam ali a 160, 150 e vai começando a aumentar até chegar a essa passada de 180, que fica um movimento bem mais agradável ali nessa corrida, vai fazer com que a gente continue evoluindo e alcançando mais resultados. Espero ter ajudado e assista esse vídeo aqui acima.